Olá, pessoal, tudo beleza? Então, sétimo ano, bora começar a próxima aula, a unidade. Semana passada a gente terminou, né, a unidade de Oriente, né, falando de Índia, da China, né, e do Japão. Essa semana agora a gente vai começar a falar, né, de outros povos, então, do outro lado do mundo. A gente vai começar a falar dos povos da América que aqui viviam antes mesmo dos espanhóis, né, portugueses, ou seja, dos europeus em geral, chegarem, né, antes mesmo da descoberta da América. Vamos lá. Pessoal, como sempre, eu preciso dessa aulinha aqui. Nessa aula a gente vai falar, né, desses povos, né, um pouquinho da semelhança entre eles, né, como é que a gente sabe um pouco, né, do estudo sobre esses povos e o primeiro deles que a gente né, era chamado de astecas, tá bom? Para isso eu preciso que vocês acompanhem a apostila, peguem a apostila em mão, né, sempre bom, o caderno para anotar dúvidas, como sempre, e bora para a aula. Né? Lembrando-se que depois de terminar essa unidade, a gente vai ter, né, algum tipo de avaliaçãozinha. Tô vendo, vai ser um trabalhinho, né, que a gente vai fazer, né, de legal no final dessa unidade, tá bom? Então, o que a gente, né, tava falando, a gente vai ver a América e seus povos, né? Isso aqui, ó, gente, é uma pirâmide que vocês vão falar, nossa, mas lembra a pirâmide do Egito, né? Então, essas pirâmides foram encontradas nesses três impérios que existiam aqui na América antes mesmo, né, da descoberta dela pelos europeus, né? Então, a gente vai ver esses três povos, maias, incas e astecas. Ok, pessoal? Vamos começar pelo seguinte. Uma América pré-colombiana. O que a gente vai ver nessa unidade, né, que eu falei para vocês? A gente vai ver essa América, né, que tinha, nesse momento agora, nessa unidade, a gente não vai falar ainda dos povos que viviam no Brasil antes da chegada dos portugueses. A gente vai ver mais esses povos que a gente aqui no Brasil existiam, né, que é os várias categorias de indígenas que tinham aqui no Brasil, é também uma América pré-colombiana, né? Antes de Colombo realmente chegar aqui. Vamos lembrar um pouquinho disso, né? A América já existia por aqui, né? Há muito tempo, há milhares de anos já teve, né, colonização, né? Vieram os nativos, né? Lá do Estreito de Bering, atravessaram lá em cima, desceram, né? E colonizaram esse espaço, né? Que vieram lá da Ásia, né? Isso milhares de anos. Só foi chegar aqui, né? Só fomos descobrir a América, né? Com o Cristóvão Colombo, né? Vocês lembram que o Cristóvão Colombo era um dos navegantes que saíram da Espanha. Ele era um italiano. Ele saiu da Espanha porque ele também queria chegar até a Índia, né? As Índias. Só que ele tinha uma teoria. Lembre que a teoria da maçã. O que é a teoria da maçã? Que é a teoria a Terra, ele acreditava que a Terra, assim como diferente de outros navegadores, que a Terra ela era redonda, a Terra não era plana, né? Como, né, lá o Renascimento, né, italiano, lembra-se lá do Renascimento, eu falei no começo do ano para vocês, que tinha aquela teoria, né, a teoria do heliocentrismo e a teoria, né, do teocentrismo, né, e tudo mais, a teoria de que a Terra é redonda, surgiu, né, nesse momento na Itália, e nada mais que o Cristóvão Colombo sabia dessa teoria. Então, o que ele acreditava? Acreditava que se a gente saísse da Europa aqui e a gente, ao invés de dar a volta como os portugueses, né, pela África, a gente continuasse reto, a gente ia chegar do outro lado da Ásia, né? Então, logo a gente chegaria no mesmo lugar que a gente quer. Só que o que o Cristóvão Colombo não sabia é que existia um continente inteiro, né, no meio do caminho. O que que acontece? O que que acontece? O Cristóvão Colombo, quando chegou, né, aportou na América, ele acreditava que tinha chegado realmente à Índia. Só um pouco estranho, né? Um pouquinho que falaram, né? Mas trouxe vários produtos da América para os reis da Espanha, que patrocinaram ele, né? O Américo Vespúcio, que estava junto do Cristóvão Colombo na sua primeira vinda, olhou e defendeu de que
Não, ali não era a Índia, ali era uma nova terra, um novo lugar, né? Índia não era não, porque gente, mas sempre falavam das Índias, as Índias não pareciam com isso. É por isso que a América hoje não recebe o nome em homenagem ao Cristóvão Colombo, mas sim ao Américo Vespúcio. Por isso que a América chama América, né? Então, o que é mais a gente, por que esse período, né, esses povos que aqui viviam na América antes da chegada dos europeus vai se chamar período pré-colombiano? Porque vai ser um momento da história, né, aqui que é antes da chegada desses europeus, né? Nesse momento, a gente vai falar primeiro da dominação espanhola, ou seja, dos povos que viviam na região que teve dominação espanhola, né? Então, por isso que é pré-colombiano, porque o Colombo, né, chegou na América, que depois seria de dominação espanhola, né? E aqui, quando teve a dominação, os dominadores, né, como Cortés, o Pizarro e outro que a gente vai falar, vieram para as terras de cá, eles encontraram, deram de cara com impérios que eles não imaginavam, diferente do que os portugueses chegaram. Quando os portugueses chegaram no Brasil, né, nessas terras aqui de dominação, eles encontravam povos mais coletores, né, povos que faziam plantações, mas plantações pequenas, tal. Quando os espanhóis chegaram, dependendo da religião, eles chegaram e deram de cara com impérios gigantescos, com organizações, é que nem na China, né? Com grandes arquiteturas gigantescas, de templos, de organização, de cidades. Então, eles vão se dar de cara e eles mesmos vão se assustar com o tamanho do império e da tecnologia que já existia aqui, né? O que acontece? Esses povos, astecas, maias, incas, eles eram muito diferentes entre si, na verdade, né? Dependendo da região que eles estavam. Lógico, eles têm as suas semelhanças também, mas eles também eram bem distintos. Só que para o europeu, na sua visão europeia, bem, né, conservadora, aquela visão eurocêntrica, né, que sempre quer melhor é o europeu, todos esses povos, astecas, maias, incas, eles eram todos iguais, né? Para eles, todos eles eram bárbaros, subdesenvolvidos, atrasados, né? Então, é essa visão que o europeu vai descrever desses povos, apesar de ter se mostrado muito espantado com o que eles encontraram aqui, é assim que eles vão falar, né, dos povos que aqui habitavam. Aqui que eu mostro para vocês, gente, é a região onde teve dominação, né? Esses em verde aqui são os tupis, né? Aqui no Brasil, os Aruan, que são, né, do Tupi-Guarani, né? Que estão no Brasil que a gente já conhece. Os incas vão estar bem nessa região aqui, que é onde está o Peru hoje, principalmente. Os astecas vão pegar toda essa região aqui, ó, dos astecas, tá? Onde vai ficar a cidade de Tenochtitlan, que a gente já vai falar, tá? Os maias é toda essa região aqui, ó, da América Central e um pedaço do México. O que acontece? Os maias, gente, os maias não vão ter contato com os europeus. Por quê? Porque os maias é um povo que, com documentação, com história oral, através de história mantida, com documentação, né, da arqueologia, descobriu que os maias existiram ali antes dos astecas, né, e de outros povos. Os maias acabaram sendo dominados por outros povos, tá? Então, os maias nunca vão ter contato com os europeus. Os europeus vão ter contato com os incas, os europeus vão ter contato com os astecas, os europeus vão ter contato com os tupis, com os jés, né? Mas com os maias especificamente, não. Tá bom? Vamos lá para a primeira, né? O primeiro dos nossos, né? O primeiro dos impérios que os europeus encontraram aqui. Então, pessoal, nós vamos ver aqui, ó. Agora, os astecas. Vamos lá ver de novo aqui, ó. Né? Tá uma pausadinha aqui. Uma cega. Então, como estava falando,
O primeiro povos que a gente vai ver foram chamados de astecas. Os astecas, como eu mostrei para vocês, ó, nessa região aqui, ele vai ser, ó, ele vai dominar bem aqui, ó, essa região do México, tá vendo? Onde está escrito Tenochtitlan, vai ser o Império Azteca. Esse pedacinho. O Império Azteca, ele vai, né, aumentar, lógico que ele vai se tornar super gigantesco, mas ele é um dos povos também que vai dominar os maias, né? Ele vai ajudar a aumentar, né? Tipo, vai dominar os maias quando os maias estiverem em franco declínio. Da onde que vem o nome astecas, que a gente, né, chama os astecas? O nome asteca vem do termo Aztlán. Aztlán, né, que é um nome de uma área, né, que é onde está os Estados Unidos hoje, que era a origem de um povo chamado mexicas. Né, Aztlán era essa região que eram nos Estados Unidos, e de lá vieram esse povo chamado mexicas. Quem são os mexicas? Os mexicas são os primeiros astecas, eles vão se mudar para essa região perto do México, né, e eles vão receber o nome, principalmente nos espanhóis, vão reconhecê-los com o nome astecas. Também o nome México, né, da onde hoje é o país México, em que fica também onde tinha o Império Azteca, vem do nome desse povo, mexicas, né? A palavra México vem deles. O Império Azteca ele vai se fundar, né? Ele vai começar principalmente numa cidade chamada Tenochtitlan. Falem comigo, adoro quando vocês repetem comigo. Tenochtitlan, né? Tenochtitlan foi criada, né, se considerar, né, a datação que os arqueólogos viram, ela foi criada mais ou menos em 1325, né, depois de Cristo. Ou seja, tudo aquilo que a gente já estava vendo na Europa, acontecendo na Europa, estava-se aqui na América, sem os europeus saberem, né, fundando essa cidade chamada Tenochtitlan. A cidade de Tenochtitlan, gente, para quem não sabe, um dia vocês podem visitar a cidade. A cidade nada mais é, né, do que a capital do Império Azteca, e hoje ela fica onde? Na cidade do México. A cidade do México, hoje, ela fica exatamente onde era a cidade de Tenochtitlan, tá? Mas eu vou mostrar algumas fotos para vocês verem como ele é muito diferente, né? De como os europeus transformaram essa cidade, a capital do Império Azteca, completamente. Como é que, né? Qual é o mito fundador que os astecas, né, que eles criaram? O que é um mito fundador, pessoal? Lembra-se lá no 6º ano que eu falei? Toda sociedade tem um mito fundador. O que é um mito fundador? Um mito, né, de criação. O que é um mito de criação? Pode ser que Deus criou. Qual é o mito de criação da igreja católica, cristã? Deus criou o homem e a mulher, né? O homem do barro, a mulher a partir da costela de Adão, né? Esse é o mito de criação dos cristãos. Tem mito de criação, por exemplo, dos indígenas que viviam no Brasil, né, dos povos que viviam no Brasil antes da chegada dos portugueses. Tem mito de criação na religião, né, na religião dos gregos. Teve mito de criação de que Gaia e, né, Gaia, se não me engano, Cronos tiveram os filhos, né? Zeus lá matou. Então, tem mito de criação, gente, em várias sociedades do mundo inteiro, tá bom? Os astecas também tinham um mito de fundação, né? Um mito de criação do Império Azteca. Qual que era esse mito? O deus Huitzilopochtli, vamos ver se vocês falam comigo. Deus Huitzilopochtli indica onde os mexicas deveriam habitar, né? Vocês lembram que para quem leu a Bíblia, por exemplo, tem uma coisa muito parecida com isso. Deus indica, né, aos hebreus aonde que deveriam habitar e construir nova religião cristã, né? Então, os astecas também tinham um mito desse, né? Um mito muito parecido. Deus, entre vários deuses, o Deus Huitzilopochtli indica onde os mexicas deveriam habitar, que seria em torno do lago Texcoco, que é esse que eu vou mostrar para vocês, onde fica, né, a cidade de Tenochtitlan.
que é um grande, é um lago que era gigantesco, que fica bem onde era no meio da cidade do México hoje em dia. Aí lá eles, né, fundam a cidade de Tenochtitlan. Olha aqui, pessoal, esse aqui é o deus Huitzilopochtli, tá vendo? Né? É um deus bem penoso, né? Tudo mais. E aí eles vão criar a cidade de Tenochtitlan. A cidade de Tenochtitlan, ela vai ser a sede, né? A capital do Império Azteca, né? Ela é uma região muito pantanosa, ou seja, existia muito pano. É uma região que tinha muita água, porque é perto desse lago Texcoco, né? Em torno dela, ela cresceu, ela conquistou cidades vizinhas. Ela era uma cidade menor, que ela foi crescendo e tomando as cidades vizinhas. Por isso que ela era uma cidade, a capital do Império Azteca, ela era muito grande até, né? Para uma capital, né? Desse período e aqui na América, né? Ela conquista, por sinal, cidades outras muito importantes, como Texcoco, por exemplo, que era uma cidade maia, né? Então, e outras cidades próximas, como Texcoco e Taclopan. O que acontece? Quando os espanhóis chegam, né, eles vão invadir, eles vão dar de cara com Tenochtitlan e eles vão ver uma cidade que ela é extremamente urbanizada. Tenochtitlan é uma cidade que, por que ela é urbanizada? Ela tinha várias casas, né? Não era uma região tanto de plantação, né? As regiões de cultivo eram em torno da cidade de Tenochtitlan, mas a cidade mesmo em si, por causa dos lagos, né? Por causa do lago de Texcoco, ela é uma cidade muito mais urbanizada, existiam mais casas, mais áreas de comércio, existia, né, os templos, grandes templos, né, dos deuses lá. Então, por isso que ela é uma cidade também chamada de lacustre. Ela é inteira cortada por canais. Como o mito da fundação diz que ela tem que ficar perto do lago Texcoco, como é que essa cidade ela era alimentada por água? Foram criados canais, ou seja, canais são aqueles grandes tubos enormes assim, ó, que levam a água. Por isso que eu falo, os astecas tinham uma tecnologia forte, muito precisa de engenharia da água, assim como os egípcios, né? A gente pode comparar, por exemplo, com os egípcios. Então, em Tenochtitlan existiam engenheiros que trabalhavam para a construção de canais, existia a parte, né, dos pedreiros, tipo, principalmente com escravos, tinha a parte, né, que além dos canais tinha construir né, diques, né, para a água não passar, para deixar certas regiões, né? Criou-se muito uma área de transporte, principalmente por barcos, né? Já que é uma cidade que tem muitos canais, ou seja, tem pequenos riozinhos, né, pequenos filetes de rios no meio, né, da cidade, era mais fácil transbordar por barcos. Se você já viu, por exemplo, a cidade de Veneza, na Itália, é uma cidade que funciona mais ou menos assim, né? Uma grande parte do comércio, você leva as coisas para a cidade, para o meio da cidade, através de barcos. Como é uma cidade realmente em torno de água, vai ter aquedutos muito grandes, né? Eles levam essa água para áreas principalmente de agricultura, nas cidades vizinhas, né? Vai se dar, por ser uma capital, vai ser uma cidade muito povoada. Então, quando realmente os europeus chegaram lá, os espanhóis vão chegar em Tenochtitlan, eles vão dar de cara com uma cidade de milhões de pessoas, gente. É por isso que eles vão assustar um pouco com isso, eles vão falar, né? A gente não espera vir ter um império desse gigante, uma cidade desse tamanho, no meio daqui, né? Que eles achavam que todo mundo vivia na mata. É uma cidade que ela vai ter uma concentração de administração. O que é isso? Se ela vai ter uma área de administração, é principalmente nela que vai ter as cobranças de impostos, né? Como o imperador ele fica, né, na cidade de Tenochtitlan, ele tá lá, é ele que lá vai se concentrar toda a cobrança de impostos, de metais preciosos. Cada região paga de um jeito, né? Tem região de mineradores, paga com ouro. Tem região, né, de tipo agricultura, vai pagar com cacau, com milho, né, com tudo isso. Tem região tipo que é de criação, então vai pagar com pele. Então cada região, gente, pagava com um tipo de oferta, né, um imposto dado ao rei, né, ao imperador,
para que tivesse manutenção da ordem nesse lugar. Vou mostrar para vocês a cidade de Tenochtitlan, de acordo com a fala principalmente dos colonizadores espanhóis. Né? Essa aqui é um desenho, né, da cidade de Tenochtitlan. Né? Esse aqui também é um desenho de mapa Tenochtitlan visto de cima. Aqui exatamente é onde fica a cidade do México e é onde aqui está Tenochtitlan agora. Eu vou explicar já alguma coisa. Tem um professor, né, historiador muito famoso que estudou essa região que é aqui da Unicamp, e ele fala o seguinte: é difícil saber o número exato de pessoas que moravam lá, pois há especialistas que falam de 200 mil e outros em até 1 milhão de habitantes. Em todo caso, tratava-se de uma região superpovoada e muito urbanizada para a época, e causou um espanto enorme nos soldados conquistadores espanhol Cortés, quando em novembro de 1519 viram a cidade pela primeira vez, né? Então é isso que eu tô falando para vocês. A cidade de Tenochtitlan, que é a capital do Império Azteca, ela vai causar um grande furor, né? Um espanto muito grande para os espanhóis, porque eles não imaginavam encontrar uma cidade tão urbanizada e tão bem organizada como era Tenochtitlan. O que acontece? Vou mostrar para vocês explicar como que era Tenochtitlan através das características que eu falei lá. Vamos lá. Quando eu falo que é uma cidade lacustre, que é uma cidade cortada por canais, é isso aqui, ó, pessoal, que eu tô querendo dizer, ó, tá vendo? Tá vendo aqui, ó? É uma cidade inteira cortada por canais de água, ó. Tem as regiões, né? Tem as várias regiões de urbanizadas, que tem casa, que tem comércio, né? Que tem os templos, e entre elas existem os canais. É através desses canais que vão se passar barcos, né? Vários barcos e vão transportar, né? Tá vendo? Através desses canais aqui, ó, tem tudo em torno aqui, é que vão passar os barcos transportando coisas, né? Tanto de região, por exemplo, né? Tá vendo aqui em torno, ó, tudo de plantação para chegar na cidade central de Tenochtitlan. Essa região aqui, bem no centro aqui, ó, é o que vocês podem ver aqui, essa concentração, essa aqui, é isso aqui, ó, gente. É a região onde ficava principalmente o palácio e aonde ficavam os sacerdotes. Por quê? Os sacerdotes é uma classe social dentro né, do Império Azteca que é extremamente importante, tem muito poder. Por quê? Porque são esses sacerdotes que faziam sacrifícios, muitas vezes sacrifícios humanos e de animais, para os deuses. Os deuses, né, então eles iam lá rezar, pedir pela colheita, pedir pela iluminação, pedir pelo imperador. Eles iam fazer esse pedido aos deuses. Para fazer esse pedido aos deuses, eles faziam sacrifícios, né? Então, esses sacrifícios eram feitos principalmente. Então, como pessoas que falam diretamente com os deuses são os sacerdotes, tirando a família do imperador, é a segunda classe mais importante dentro do Azteca, né? Então, aqui, gente, ó, para vocês verem, são esses onde tinha esses templos, tá vendo? Ó, todos esses templinhos aqui, é aqui. Aí você deve estar olhando essa parte, né? Mas não tem água nenhuma, tia. Então, depois da conquista dos espanhóis, a cidade de Tenochtitlan, ela foi inteira seca. Gente, você vai pela cidade do México hoje, você vai ver assim, que tem as marcações de onde ficavam os rios, mas nenhuma mais água ali, assim. Toda a parte de água que abastece a cidade hoje em dia fica subterrâneo, não é mais, né, naturalmente, que nem era da lagoa. Porque, tá vendo? Tenochtitlan foi construído em torno da lagoa, tá vendo? Perto da lagoa, aqui, ó. Aqui a lagoa gigantona lá, né? Cidade toda coberta de água, né? E ela foi, então, agora tudo isso aqui, ele é seco agora. Não tem, tá vendo? Não tem mais água nenhuma. E a água que abastece vem para o subsolo, ou seja, vem por grandes canais, só que agora embaixo da terra. Tá? Como que é a sociedade asteca, pessoal? A sociedade asteca, como eu estava falando para vocês, quando os espanhóis chegaram aqui, né, eles se depararam com uma sociedade que ela era hierarquizada. Vamos lembrar da palavra hierarquizada. Quer dizer
que lá no topo tem uma pessoa que manda, e abaixo dela, ela obedece somente de cima, né? E aí, por aí se vai, tá vendo? Em cima, quem mandava era o imperador e a família dele, tá vendo aqui, ó? Tá vendo que tem uma escadinha? O que tá mais em cima é o imperador. Ele era um eleito, né? Ele era eleito, a família não era, né? Não era, tipo, por hereditário, ele era eleito. Ele devia proteger a população asteca e fazer agrado aos deuses, né? Ele e a família dele, né? Aqui, ó. Abaixo somente, ó, tá vendo que é uma escadinha só. Abaixo dele, né? É o alto funcionário, né? Na mesma medida, na verdade, os altos funcionários do Estado e o sacerdote. O que o sacerdote eu falei para vocês? Os sacerdotes cuidavam da educação da população, né? Eles eram médicos, eles cuidavam, né, de todas as honras em relação aos deuses. Logo, eles são um grupo que tem que ficar abaixo, né, do imperador, né? Esse imperador, gente, para não esquecer, ele também era chamado de Tlatoani, né? Era chefe do império, né? Então, a elite asteca é feita pelos sacerdotes, né, que vão cuidar de toda a área, né, a parte espiritual, é aqueles que foram eleitos para poder falar com os deuses, né? E os grandes funcionários do Estado, que eram guerreiros principalmente, né? Então, esse aqui, sim, esses dois aqui, eles passavam, né? Eles eram cargos hereditários. Os filhos vão ter os mesmos cargos que os pais, né? E vai, né? Abaixo desses dois aqui ficavam os grandes comerciantes, né? Os pocheca e os artesãos, né? Eles têm um poder aquisitivo, ou seja, eles têm dinheiro, né? Eles têm, né? Não tem dinheiro realmente do jeito que, né? Nem a moeda, nem o dinheiro. Mas eles tinham grandes áreas, tipo, tinham grandes áreas de fazenda, né? Tinham grandes plantações, né? Faziam trocas comerciais gigantescas. Então, eles tinham um poder bem grande, até muito mais que o sacerdote e os, né, e os guerreiros. O problema é que eles, por que eles estão abaixo dos dois? Porque apesar de ter um poder aquisitivo, eles terem tudo isso muito material para eles, eles não tinham esse prestígio, né? Eles não tinham esse prestígio como esses dois existiam. E por último, a classe mais baixa de todos, olha, veja o degrauzinho, é a classe dos camponeses. Essa classe, entre elas, existia, tipo, escravizados, que normalmente eram. O que era um escravo na época? Não lembra? Não é racial. A escravidão lá também era por dívida ou por guerra. Quando uma sociedade, né, da sociedade azteca dominava uma outra cidade, né, dominava um outro povo, esse outro povo acabava se tornando escravo dos astecas. Ou por dívida, né, se não pagava imposto, acabava, né, virando escravo de toda a sociedade, né, do imperador principalmente. O que acontecia? Esses camponeses, eles que tinham que trabalhar principalmente nos diques, nos aquedutos, né, e tudo mais, ó. Por isso que eu falo, gente, que esse aqui é uma sociedade azteca, ela é hierarquizada, tá vendo? Aquele mesmo jeito que a gente vem aprendendo faz tempo, que é em formato de pirâmide, né? É um grupo menor que tá lá em cima, tem mais poder, mas está no ponta porque é menor. No meio, um grupo que tem menos poder, mas já é um grupo maior de pessoas. E por último, um grupo que é maior e que tem menos poder entre eles, né? Esse aqui é uma imagem que tem, por sinal, no livro de vocês, para mostrar, ó, na página 36, ó. Na página 36, que eu queria trabalhar isso com vocês. Esse grupo, né, aqui mostra que é um grupo de comerciantes. O que eu queria mostrar para vocês é que esses códices, o que é esses códices astecas? São desenhos que sobreviveram né, às dominações, né, dos espanhóis, né, da colônia, e eles, né, mas que representavam, mostravam, por exemplo, partes da sociedade. Tem códice mostrando, né, os comerciantes, que estão esses, tem parte, né, mostrando o imperador, tem códices que mostrando, né, os deuses, códices mostrando os sacerdotes.
E foram, por exemplo, através desses códigos, ou seja, desses desenhos, que a gente conseguiu aprender um pouco mais sobre a sociedade que existia aqui na América antes mesmo, né, da invasão mesmo, galera, porque foi uma invasão, né, dos espanhóis, tá? Essa imagem aqui que eu também queria trazer para vocês é o seguinte, é uma imagem, né, de como seria a sociedade asteca. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, essa aqui, ó, por exemplo, mostra, né, o rei aqui, né, o imperador comandando, e vários momentos, tá vendo? Você consegue ver Tenochtitlan no fundo, né? E você consegue ver por vários trabalhos do comércio, né? Porque principalmente via de comércio entre os astecas. Esse quadro ele foi pintado por um pintor muito famoso mexicano chamado Pedro Rivera. O Pedro, ele é bem depois, né? Isso aqui é o como ele imagina, né? E o que ele estudou sobre os astecas, tá? Isso aqui não é um documento diferente desse aqui, que é um documento que sobreviveu ao tempo. Esse aqui é uma pintura bem contemporânea, ou seja, uma pintura. O Rivera, ele viveu na década de 20, né? 20, 30 no México. Então, essa é uma representação dos astecas, né? Através da pintura do Diego Rivera. Essa aqui também é uma outra pintura dele, no momento, mostrando assim, né? Tentando ilustrar da chegada dos espanhóis à cidade de Tenochtitlan, né? Então, os espanhóis chegaram de cavalos, né? Sendo que os astecas nunca viram cavalos, já que isso não existia na América, né? Os cavalos vêm de outra região da Ásia, da Europa. Então, quando os europeus trouxeram os cavalos, eles ficaram espantados, né? Com animais tão grandes, né? Que aquelas pessoas em cima daqueles animais, até imaginando que era um único animal. Então, essa aqui seria a invasão da cidade de Tenochtitlan quando os espanhóis chegaram. Bom, vamos falar um pouquinho da economia asteca, né? Os astecas viviam com base, eles tinham uma economia diversificada, né? O imperador recebia os impostos, né, de várias áreas das cidades, né, que eram do Império Azteca, e principalmente em torno da cidade de Tenochtitlan, e muito do consumo que era usado da agricultura e da alimentação, que é lá dos astecas, lá, né, de 1300 e pouco, até hoje é muito consumido na cidade, né, no país do México. Por exemplo, uma coisa que se, né, planta muito, que se encontrou muito, os historiadores viram que era muito comum nesses três impérios, era o uso, por exemplo, do milho, né? O milho é típico da região da América, né? Desde aqui daqui de baixo da América do Sul até quase lá na América do Norte. E tinha uma plantação de milho, usam muito, tanto que milho é realmente muito consumido entre os mexicanos até hoje. Tanto que o milho, ele é usado muito num negócio que chama tamale, que é isso aqui, ó, gente. O tamale, ele parece uma pamonha brasileira, mas não é não, tá? Ele é um pãozinho feito, tipo, cozido no vapor, por isso ele parece muito uma pamonha, e que hoje em dia eles recheiam com tudo, mas o tamale mesmo não era nem recheado, tá? Os astecas plantavam feijão, pimenta. Pimenta é muito consumida até hoje na cultura mexicana, gente. Se vocês forem para o México comerem, né, em restaurantes mexicanos, normalmente eles sempre colocam pimenta, porque é muito costume deles, né? Outra coisa é a abóbora é muito consumida também. O huatlatli, que é esse amaranto. O que é o amaranto? O amaranto é um cereal, né, que também parece bem pequenininho, assim, parece uma soja, na verdade, bem pequenininha, em que eles também fazem isso cozido, né, tá, é comum, assim. Esse aqui é da região mais lá do norte mesmo. E o consumo da sálvia, gente, ou chã, né, que eles chamam, que é essa planta aqui, que a sálvia ela é muito consumida hoje em dia no mundo inteiro, tá? Mas ela é típica da região ali dos astecas, né, do norte, da América do Norte, e que
é uma planta que normalmente ela funciona muito como tempero, né? Então tem muita gente vai nos perfumes muitas vezes, mas ela principalmente para temperar. Eram feitas criações de animais, né? Tinham criações de animais que eram suficientes para a cidade de Tenochtitlan, que era a criação de patos selvagens, perus, coelhos, aves, porcos selvagens, cabritos, né? Eles serviam muitas vezes como imposto para a criação, né, para os criadores de animais, muitos criadores davam, né, os animais como impostos. Parte dessa alimentação, como eu falei, os tamales, que é esse, né, parece a pamonha aqui, mas é um pão cozido, né, mingau, crustáceos, peixes, insetos aquáticos. Sim, insetos aquáticos, gente, porque, ó, tá vendo esses insetinhos aqui? Como a cidade de Tenochtitlan é uma cidade lacustre, é uma cidade em torno de muita água, existem muitos desses insetos. Esses insetos são proteínas, tá? Então era muito comum comer esses tipos de insetos na região. Por isso que também tinha muito crustáceo, ou seja, camarão, né? Caranguejo, todos esses de água doce eram encontrados facilmente na cidade de Tenochtitlan. Por isso que também muitos dessa alimentação sobreviveu até hoje, um costume que foi passando, né, de família em família, né, de nativos até hoje no México. Os artesãos, que nem esse aqui, produziam de tudo, produziam joias, metais, foi uma região que tinha muito ouro também lá, por isso que os espanhóis invadiram e destruíram a cidade toda. Muitas pedras preciosas foram encontradas, os comerciantes trocavam muito as pedras preciosas, como jade, esmeralda, que é aquela pedra verde, né, concha, cascos de tartaruga, que funcionavam como objetos, né, a carne de tartaruga era muito consumida, o âmbar, que é essa pedra aqui, ó, de cor âmbar, muito bonita, pele de jaguar, joias, tecido, ervas medicinais, os comerciantes transitavam entre as cidades do Império Azteca, né, vendendo esses produtos e principalmente levando a parte de agricultura para a cidade de Tenochtitlan e a parte, né, desses comerciantes de pedras preciosas, conchas, para as outras cidades aztecas. E como é que funcionava, né, toda essa organização? Informada através do imposto. O imposto era pago 4 vezes ao ano, né? Esse dependia da região. Tinha da região, como eu falei, tinha uma região que dependia, né, que era mais voltada para a agricultura, pagava-se em plantações, né? Os artesãos pagavam de um jeito, então, região e da profissão, né, de aquilo que eles consumiam. Quem que era esses aqui, ó? Tá vendo isso aqui, ó? Esse carinha aqui, ele é um caipisque. Um caipisque, ele é um recadador de imposto, tá? Ele era muito próximo ao rei, tá? E ele sempre estava com escriba. O que é um escriba? Gente, se vocês lembram, o escriba era uma profissão muito famosa no Egito Antigo. O escriba é aquele que escreve, aquele que anota a quantidade de recebimento de imposto. Então, ó, tá vendo que vem aqui entregarem os impostos, tá vendo? Ele tá entregando, ó, né, tecido, né, pele, essas coisas, e vem o caipixi que vai receber esses impostos e vai levar né, ao rei, aos sacerdotes. Muitos desses impostos vão ser entregues também como presente aos deuses, né? Falando em deuses, por isso a gente vai ver a religião asteca. Né? A religião asteca ela vai ter em comum muito com a religião maia e com a religião inca. As religiões dessas regiões elas vão ter proximidades. Elas são iguais? Não, elas não são iguais, mas elas são próximas. O que elas têm de próximo? Todas elas são politeístas. Ou seja, os nativos no Brasil também eram politeístas, acreditavam em vários deuses. E esses deuses eles estavam ligados principalmente a questões da natureza, a elementos da natureza, como, né, a água, o sol, todos eles sempre tinham uma divindade sol. O que acontece? Para os astecas, existia um mito de criação. Lembra que eu falei do mito da criação, né, das pessoas, mas tinha o mito de criação do mundo também.
Os historiadores viram através de relógios, sol, né, e principalmente dados, né, imagens nas paredes, as pirâmides da região do Tenochtitlan, que os astecas diziam que a criação do mundo teve 5 partes, ou seja, 5 ciclos. Um que eles chamam de 5 sóis. Em cada sol, algo foi criado e mudado. No quinto sol, que foi o último, foi criado-se realmente o mundo, né, como eles conhecem. O mundo só foi criado devido ao sacrifício que os deuses fizeram. Então, tipo, esses deuses aqui que vão se sacrificar para nascer o mundo. Só que eles também vão usar sacrifícios e vão criar os homens. Como é que é o mito de criação dos homens, né, na religião asteca? Os deuses misturaram ossos com sangue dos deuses, fizeram, né? E assim como os cristãos, né? A gente não fala que Deus criou o homem do barro? Então, os deuses astecas criaram o homem a partir do barro, ossos e sangue deles, da terra, do milho, assim, e formaram, moldaram e criaram-se os homens, né? Então, já que os deuses fizeram tanto sacrifício por eles, nada mais que eles teriam que fazer sem sacrifício aos deuses. Uma boa parte dos sacrifícios eram sacrifícios humanos. É por isso que os templos muitas vezes estão, né, são meio quadradinhos. Vou mostrar para vocês, ó. Né? Por isso que os templos são assim, ó. Tá vendo? Porque aqui em cima, lá em direção ao Deus Sol, é que fazia esse sacrifício humano, levava o sacrifício humano até lá em cima e, né, matavam eles. Então, essas pirâmides eram feitas principalmente para isso, para levar até os deuses, né, principalmente ao Deus Sol, ao Deus Lua, esse sacrifício. Vou mostrar para vocês alguns dos deuses mais importantes. Um deus que vocês têm que guardar, repitam, eu vou repetir isso na aula, mas vocês vão repetir agora comigo. É o deus Quetzalcoatl. Esse deus aqui, ó, gente. Deus Quetzalcoatl, que é o deus da vida e da sabedoria. Esse aqui. Por que vocês têm que guardar este homenzinho aqui? Gente, o deus Quetzalcoatl, ele é tão importante porque ele é o seguinte. Como ele é o deus da vida, né? E ele é o deus que ele chama deus emplumado. Tá vendo quais são as plumas aqui, ó? É porque Quetzal é uma pluma de um animal que existia na região. Esse deus, ele é muito importante, ele é o mais importante que vocês vão guardar, porque é o seguinte, quando os espanhóis chegaram, os astecas acharam que o Quetzalcoatl tinha voltado, porque existia um mito de que um dia o deus Quetzalcoatl ia voltar para a terra. Esse deus viria do mar, né? Viria das águas, e como ele é um deus cheio de pena, tudo mais. Quando os espanhóis chegaram, eles chegaram do mar, né? Em grandes navios. E os espanhóis tinham nos capacetes deles grandes penas. Então, quando assim, multidão espanhol vem pelo mar, que é impossível de atravessar, descem com cavalos, que eles acreditam que, né, coisas, meu Deus, grandiosas, eles não sabiam se era uma pessoa em cima do cavalo, porque esses soldados vinham, né, com armaduras. Eles acreditaram realmente que era o deus Quetzalcoatl, até eles perceberem que, na verdade, não era esse deus, que quem estava ali era para destruir a terra. Tá? Então, repitam comigo. Quetzalcoatl, esse deus aqui, ó. Outro deus muito importante é esse aqui, ó. Mictlantecuhtli, que ele é o deus da morte, né? Esses dois eles sempre se acompanham, que é o deus da vida e o deus da morte. Esse aqui é o Tlaloc, que é o deus da chuva. Ele é muito importante porque depende, né? Os astecas dependem muito também da chuva para as plantações. E por último, esse é o deus Cinteteu, o deus do milho. Ele é um deus também muito importante porque o milho é a base da alimentação asteca, tá, pessoal? Então, façam as tarefinhas que eu indiquei para vocês e a gente vai falar, né, na quarta-feira um pouquinho mais sobre isso. Um beijo para vocês. Assistam a aula. Tchau.